Meu nome é Márcio, eu sou CEO da Embrastec. A Embrastec é uma empresa 100% nacional, que eu fundei junto com meu pai em 91, dedicada nesses 30 anos aí à fabricação de DPS, exclusivamente na fabricação de DPS. Com isso, nós temos mais de 1.500 modelos ao longo desse tempo que foram desenvolvidos, e é uma empresa muito dedicada em inovação. Nós temos lá na nossa planta um laboratório onde a gente consegue gerar surtos, impulsos de até 100 kA, 100 mil amperes. Todos estão convidados, nós ficamos em Ribeirão Preto. Se quiserem lá conhecer, é só entrar, agendar lá com a gente, entrar no nosso site. Como é difícil, nem todo mundo tem acesso aí lá em Ribeirão Preto, nós trouxemos um mini lab, que é um mini laboratório onde a gente faz ensaios de DPS aqui no nosso stand, que está logo ali. Bom, então vamos falar sobre proteção. Será que é importante se proteger contra raios? Principalmente no Brasil? Vamos lá. Ontem até eu dei um spoiler do que eu ia falar hoje. Eu mostrei esse mapa ontem, eu não sei se todos estavam aqui. Nesse mapa mostra as descargas atmosféricas no ano de 2021, isso foi compilado em 2022. O desse ano referente ao ano passado ainda não saiu. Mas quanto mais alaranjado no mapa é onde mais ocorrem incidências, mais descargas atmosféricas. O Brasil é o país campeão em descargas atmosféricas. São aproximadamente 78 milhões de raios por ano no Brasil. E nós temos aqui uma parte na África onde ocorre mais incidência um pouco que o Brasil, porém é um país menor, O Brasil, por ser o maior país tropical, é onde mais ocorrem incidências. E tem um dado muito interessante. Um raio típico no hemisfério norte é aproximadamente 18 mil amperes, 18 kA, o raio que mais acontece. Um raio típico no hemisfério sul, 40 kA. Então, um raio no hemisfério sul é mais do que o dobro do raio típico do hemisfério norte. E o Brasil é o país campeão em descargas atmosféricas. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada ali na Alemanha, que é toda azulzinha, Ou seja, acontece pouquíssimas descargas, porque nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, no próximo slide. Eu falei que são 78 milhões de raios por ano, Porém, o derretimento das calotas, aumento de temperatura, tem aumentado a incidência de descargas atmosféricas. Segundo o INPE, no final da década, ou seja, 2030, de 78 milhões, nós iremos para 100 milhões de raios no Brasil. Ou seja, uma incidência muito grande. E eu falei sobre a Alemanha, olha que interessante, isso daqui é de 2014. Em 2014, na Alemanha, toda azulzinha lá, 42% dos danos em sistemas fotovoltaicos eram por descargas atmosféricas. 42%. Imagina no Brasil. Aquilo na Alemanha, imagina no Brasil. Então, se proteger contra descargas atmosféricas no Brasil, acho que é indiscutível. E como se proteger? Nós temos normas para isso, a 5419, que fala sobre proteção contra descargas atmosféricas, a 5410, que é sobre baixa tensão, instalações de baixa tensão. E DPS, nós temos características. Eu separei os parâmetros que eu acho mais importantes para a gente especificar bem um DPS. Porque a gente já entende que tem que se proteger, entende que tem normas para isso, mas como utilizar o DPS corretamente? O DPS, para ter a eficiência esperada, tem que ser bem instalado, bem projetado, bem especificado. A 5419, ela saiu antigamente de 40 páginas para quase 400 páginas, foi dividida em capítulos. Para vocês terem ideia, o capítulo 1 fala de princípios gerais, o capítulo 2, gerenciamento de risco, o capítulo 3, basicamente, é a proteção das estruturas, é o SPDA, é o que era antigamente, a revisão dela anterior, que fala da proteção. SPDA é o que? É Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, estrutura, basicamente, é o captor, descidas e aterramento. E aí vem o que nos interessa, que é o quarto capítulo, que é a proteção dos sistemas eletrônicos, MPS, medidas de proteção contra surtos. Que não é só o DPS, mas também roteamento, por onde eu passo esses cabos, roteamento de linhas,
equipotencialização, ou seja, tudo no mesmo potencial, e, claro, o DPS. E vamos entender, então, os DPS. Eu coloquei os 4 parâmetros mais importantes. Primeiro, classe, tipo, né, desse DPS. Segundo, a corrente de exposição a surto, ou seja, quanto que esse DPS pode ser exposto. Qual a capacidade dele de exposição a surto. E depois a tensão de corte. Tensão de corte é a partir de quando esse DPS vai atuar. E esses 3 primeiros parâmetros é para me dar o mais importante, que é o nível de proteção, que vem a ser a tensão residual. O que é isso? É o que o DPS vai deixar passar quando ele atuar. Como que funciona um DPS? Vem um surto, ele percebe esse surto, ele desvia isso para aterramento. Passa alguma coisa. Essa alguma coisa é a tensão residual. O tempo de resposta do DPS é em torno de 25 nanosegundos, ou seja, é muito rápido, mas mesmo assim passa alguma coisa. Essa alguma coisa é o que nos interessa. Ela tem que ser coordenada com o equipamento que a gente quer proteger. Então vamos entender isso. Classe de DPS. Ele é dividido em 3 classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1 e 2, proteção de rede elétrica, tanto faz corrente contínua ou corrente alternada. Instalado geralmente no QGBT ou quadro de distribuição. Classe 3, proteção das outras redes. Da rede elétrica também, mas das outras redes. Rede de dados, telefonia, CFTV, RF, ou seja, todas as outras redes que têm par sólido que pode trazer um surto para dentro da minha edificação. Onde ele é instalado? Próximo ao equipamento. Então eu tenho classe 1 e classe 2 no quadro geral, quadro de distribuição, e classe 3 próximo ao equipamento. Vamos entender isso melhor. O que é DPS classe 1? DPS classe 1 é aquele indicado para proteção contra descargas diretas, aquelas descargas que vão atingir a minha edificação. A norma chama isso de fonte de dano S1 e S3. S1, aquela primeira lá, que a descarga atinge diretamente a edificação. S3, a casinha de cá, a descarga atinge diretamente os condutores ou tubulações que alimentam a minha edificação. Ou seja, se essa descarga atinge diretamente a minha edificação ou os condutores, esse DPS precisa ter uma capacidade de disposição a surto muito alta, porque ele vai ter que drenar uma energia muito grande. E a norma dá um mínimo para ele ser considerado classe 1. Ele tem que suportar 12,5 kA de corrente de impulso. Aqui tem um pequeno detalhe. Nós fabricamos DPS desde 91. Naquela época a gente não tinha norma. A gente falava em corrente máxima de DPS. Aí vem a norma e fala que é corrente de impulso. Então as pessoas confundem muito isso. E eu vou explicar qual a diferença de corrente máxima para corrente de impulso. É a onda que o DPS é ensaiado. Corrente máxima, ele é ensaiado na onda 8 por 20 microsegundos. Corrente de impulso, ele é ensaiado na onda 10 por 350. Qual que é a diferença disso? Essa onda verdinha, que é a 10 por 350, significa que esse surto atinge 100% da corrente em 10 microsegundos e ele vai cair a 50% da corrente aqui em 350 microsegundos. Olha a duração e a energia toda que tem que ser drenada. Em compensação, 8 por 20 atinge 100% em 8 microsegundos e 50% em 20 microsegundos. É muito curtinha, rapidinho. Então, o mesmo DPS, se eu imagino um DPS que suporta 60 kA de corrente máxima, se eu ensaiá-lo com a onda 8 por 20, esse mesmo DPS, se eu ensaiá-lo na onda 10 por 350, ele vai suportar 12,5 kA. Então, um DPS para ser classe 1, no mínimo, tem que suportar 12,5 kA de corrente de impulso, que é o mínimo da norma, ou 60 kA na corrente máxima. Para o pessoal que se lembrava disso antes da norma. Então, a gente diz muito com DPS classe 1 é 12,5/60. É por isso que vocês devem ouvir isso no mercado. Isso é muito importante, porque se eu não disser que é corrente de impulso e chegar num balconista e falar que era um DPS de 12,5 kA, ele pode te vender um DPS de corrente máxima de 12,5 kA, que não é classe 1. Então, essa informação é sempre muito importante. DPS classe 2. Ele é aquele para proteção das descargas indiretas. A norma chama de fonte de dano S2 e S4. S2, a casinha de lá, é a descarga que cai próxima da minha edificação, e S4, a casinha de cá,
cai próximo da tubulação ou dos condutores que alimentam a minha edificação. Então, se cai próximo, obviamente, essa corrente é muito menor. Então, esse DPS pode ter uma capacidade mais moderada. E ela dá um mínimo também, ele tem que suportar 5 kA de corrente nominal. Aqui tem um parênteses, que esse DPS classe 2 também é destinado à proteção de surtos oriundos de manobras da concessionária ou chaveamentos. Ou seja, aqueles pequenos surtos que estão acontecendo agora o tempo todo. É elevador ligando, motor ligando, tudo sendo ligado e desligado. Isso está gerando pequenos surtos, que em 85% dos casos são esses os surtos que ocorrem. Surtos por descargas atmosféricas, 15%, 85% por manobras e chaveamentos. Então esse DPS também tem essa indicação. Então vamos lá, ele tem que suportar 5 kA de corrente nominal, mas o que vem a ser corrente nominal? Corrente nominal é aquela que ele tem que suportar 15 ocorrências, 15 aplicações. Esse DPS, então, ele tem que suportar 15 ocorrências de 5 kA na onda 8 por 20. Bom, então, recapitulando, ele tem que suportar 15 aplicações. Muitas vezes me perguntam qual é a vida útil de um DPS. A vida útil é a corrente nominal. Aquela que ele tem que suportar 15 ocorrências. 15 aplicações. E o DPS classe 3, então ele vem para proteger as outras redes, dados, telefonia, CFTV e a própria rede elétrica. E onde fica esse equipamento classe 3? Ele é próximo ao equipamento ou integrado ao equipamento. Essa informação é muito importante, eu vou mostrar daqui a pouco. Quando a gente fala que o inversor tem proteção incorporada, tem DPS integrado. Para a norma, isso é um DPS classe 3. Mesmo que ele tenha capacidade de exposição a surto de DPS classe 1 ou classe 2, eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos para o próximo parâmetro. Tensão de corte. Tensão de corte a partir de quando esse DPS vai começar a atuar. No mínimo 10% acima da tensão nominal. O que é tensão nominal? Tensão de trabalho. Por quê? Para ele não ficar atuando toda hora. Então aqui tem um exemplo. 220 volts mais 10% 242, DPS de 275. 127 volts mais 10%, 140, DPS indicado 175. Ah, sistema fotovoltaico, o máximo de capacidade de geração, 1000 volts. Aqui eu não preciso colocar 1.1, geralmente DPS de 1040. E aqui vem o principal parâmetro, que é o nível de proteção, que é o P. Ou seja, o DPS vai poder deixar passar quando atuar, no máximo, tem que ser compatível com a categoria 2 da tabela 31 da 5410. Então, um DPS instalado no sistema trifásico, 220, que é o caso aqui de Porto Alegre, ele tem que deixar passar no máximo 1.500 volts. Por que esse número? Porque qualquer equipamento eletrônico, por norma, tem que suportar 1.500 volts em pico. Então, eu estou coordenando que é a suportabilidade de impulso do equipamento, que é o W, vou mostrar daqui a pouquinho. Então, isso tem que ser compatível, porque se o equipamento suporta 1.500, o DPS não pode deixar passar mais do que 1.500. A mesma coisa para inversor. Se eu tenho um inversor que trabalha com 1.000 volts, ele, por norma, tem que suportar 6 kV. Por isso que ele tem proteção integrada. Vou mostrar daqui a pouco também. Então, o DPS só pode deixar passar, no máximo, 6 kV, para coordenar. O da Embrastec é menor que 4, mas isso muda de fabricante a fabricante, não é importante. O importante é que seja menor que 6 kV. Vamos entender isso daqui melhor. Então, o W, lembrando, é a suportabilidade de impulso do equipamento, ou seja, o que o equipamento suporta de pico sem queimar. Então vamos imaginar, houve um surto 1. O DPS percebeu esse surto com 25 nanosegundos, desviou para o aterramento. Deixou passar o quê? É o P dele, o nível de proteção dele. Esse nível de proteção é como se fosse o quê? Um surto 2. Então continuamos com o surto 2. O surto 2 tem que ser menor do que o W, que é a suportabilidade de impulso do equipamento. Se for surto 2 menor que a suportabilidade de impulso do equipamento,
estou protegido. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que ao invés de eu utilizar um DPS aqui de 275, eu coloquei um de 385. Tensão de corte. É maior que 10%. Poderia, né? Pode, mais de 10%. A norma lá só fala que pode ser mais, que tem que ser mais de 10%. Porém, a tensão residual de um DPS 385, o nível de proteção dele é 2,2. Então vamos imaginar. Houve o surto, o DPS percebeu, desviou para aterramento, deixou passar 2,2 kV. 2,2 é maior que 1,5. O que aconteceu com o meu equipamento? Queimou. Então, essa coordenação é muito importante. A mesma coisa no solar. Eu tenho um DPS, um sistema de 1000 volts, eu coloco um DPS de 1500 volts. Que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas sei lá, vamos dizer que é 6,5 é o nível de proteção dele. Ele desvia para o aterramento, passa 6,5, o inversor só aguenta 6 kV. O que acontece com esse inversor? Queima. Então, por isso que essa coordenação é muito importante. E aí, aqui que é muito interessante, zonas de proteção. Quando eu digo que um DPS incorporado a um inversor, integrado ao inversor, é um DPS de classe 3, independente da corrente, da capacidade de exposição a surto dele, da corrente que ele suporta, é por esse motivo. Essa figura eu dei uma mexida, mas é a que tem na norma, eu só mudei para colocar os DPS. Mas o que acontece? Isso daqui seria a edificação. Toda essa parte aqui, a norma chama de zona 0A, ou seja, não tem blindagem nenhuma. Essa parte aqui, zona 0B, ou seja, está fora da edificação ainda, mas existe uma certa blindagem, tanto do SPDA ou da própria estrutura da edificação. Onde é zona 1? Quando eu entro para dentro da edificação. Então, onde é instalado o DPS classe 1? Para complementar aquilo que nós falamos atrás. Na transição da zona 0B, fora da edificação, para a zona 1. Então, a partir do momento que eu saí estou fora da edificação, entro para dentro da edificação, então, transição da zona 0B para a zona 1, DPS classe 1. Transição da zona 1 para a zona 2, DPS classe 2. O que é zona 2? Quadro de distribuição, string box. Então, na transição da zona 1 para a zona 2, DPS classe 2. E na transição da zona 2 para a zona 3, que é o equipamento, DPS classe 3. Então, se eu tenho um DPS incorporado, integrado no inversor, ele é DPS classe 3. Não, mas ele é DPS classe 1. Tá, ele tem capacidade de exposição a surto de DPS classe 1. Mas a aplicação dele é de DPS classe 3. Isso é extremamente importante, o DPS ter essa proteção, o inversor ter essa proteção incorporada. Claro que sim, porque ele tem que ter suportabilidade de impulso. Tem que ter, é a norma dele. Mas a gente não pode confundir isso com a 5419, com o sistema. Isso é um equívoco, vou ser bonzinho, é só um equívoco. Então a gente tem que entender isso melhor. Não simplesmente dizer, esse inversor dispensa string box, dispensa sei lá o quê. Baseado em quê? Não faz sentido. Então a gente precisa entender que energia solar ainda é engenharia, ainda tem normas, não é um negócio, né? Então acho muito importante a gente entender isso bem. Resumindo, normalmente eu coloco o DPS classe 1 no QGBT. Se eu tiver mais de 10 metros de distância do QGBT, quadro de distribuição, coloco o DPS classe 2 e próximo ao equipamento, DPS classe 3. Então, a gente vai fazendo um efeito cascata. Uma informação importante, para DPS classe 1, os condutores, mínimo 16 milímetros, para DPS classe 2, no mínimo 6 milímetros. Na 5410 ainda fala 4, mas ela está em revisão e vai mudar para 6. Na 5419 já fala 6. A mesma coisa para o sistema fotovoltaico. Coloco o DPS de AC para proteger o inversor, DPS de corrente contínua para proteger o lado dos módulos. Se eu tiver mais de 10 metros de distância, DPS de corrente contínua também nos módulos. É lógico que ali há risco da descarga atingir diretamente os módulos, esse DPS não vai proteger. Mas ele vai proteger
o resto do sistema, né? Mas aqui é imprescindível, esses dois pontos. Existem normas específicas para a fabricação de DPS para corrente contínua para aplicação em fotovoltaico, em função da tensão de trabalho ser alta. Então, a desconexão, DPS final de vida útil, ele tem que se desconectar do circuito, né? Todo o DPS. Mas o DPS de corrente contínua, ele tem uma fabricação um pouco diferente, porque ele tem que garantir essa desconexão para não ter risco de arco. Então, jamais instalar DPS de corrente alternada do lado corrente contínua. E eu já vi isso ser instalado. Então, isso é muito importante, jamais instalar. Nós temos umas características muito interessantes, que o DPS todos os nossos DPS são encapsulados, então isso aumenta muito a segurança no final de vida útil, porque a pastilha tende a expandir. Então isso aumenta a segurança. Nós injetamos os gabinetes todos em poliamida, que é o nylon 66, que é injetado a 270 graus. E o DPS, a desconexão dele, é feito por uma liga de bismuto, nesse ponto aqui, que ela se rompe com 100 graus. Então, ao injetar o gabinete com poliamida, que é injetada a 270, é quase 3 vezes a temperatura do ponto de desconexão. Isso aumenta muito a segurança, isso é importante. Isso não é obrigatório por norma, tá? A injetar em poliamida. Pode ser ABS, tem fabricante que faz ABS, não tem problema. Nós optamos por poliamida justamente para aumentar essa segurança. O encapsulamento também não é obrigatório, mas a gente faz para aumentar a segurança também. O que é importante e é obrigatório por norma é a capacidade dele de desconectar no final de vida útil, que é a câmara de extinção de arco, para, no caso dos fotovoltaicos. Bom, nós temos uma linha muito completa de DPS, de string box, temos uma linha muito vasta que a gente consegue, inclusive com a nossa engenharia, construir de acordo com a necessidade. Ah, eu tenho um caso que eu preciso de uma string box X, a gente consegue desenvolver, só entrar em contato com a nossa engenharia, a gente está lá à disposição. Nossa linha é muito completa e a gente só se dedica a isso, a gente só faz DPS. E agora sim, né, só fazemos string box. A parte de string box, como a gente fabrica o DPS e a Embrastek é muito verticalizada, a gente faz desde a injeção plástica, os moldes, a estampo de terminais, a gente faz dentro da fábrica. Quando nós fomos produzir as string box, a gente tinha que optar por parceiros de qualidade. Então, nós utilizamos só caixa da Famatel e chave da Maersk, que são produtos indiscutíveis de qualidade. Um é alemão, outro é espanhol. Então, a gente agregou componentes de terceiros de qualidade também. É isso. Espero que eu tenha dado uma luz aí um pouco sobre como especificar um DPS, como se proteger corretamente e tirar alguns mitos que existem aí. Obrigado, e qualquer dúvida eu estou lá no nosso stand. Muito obrigado.